você? Espero que você esteja muito bem e bem-vindos a mais um vídeo aqui no Física e Afins. Um dos últimos vídeos desse 2022 conturbado, mas vamos lá. Por que a ciência não tem a resposta para a cura do câncer? Porque a ciência ainda não encontrou a cura do câncer. Seriam os cientistas incompetentes? Seriam as pesquisas mal feitas e por isso não temos uma resposta? Eu decidi fazer esse vídeo depois que eu vi a notícia de que o jogador de futebol Pelé, ou ex-jogador de futebol, não sei como defini-lo, está no hospital e a quimioterapia não faz mais efeito no câncer que ele tem. E aí a dúvida é, por que essa quimioterapia não faz efeito? Como essa quimioterapia funciona? E por que a ciência, por que raios a ciência não tem uma resposta para a cura do câncer? Porque várias doenças não têm resposta, na verdade. Essa é uma pergunta bem interessante. Então vamos entender primeiro o caso do Pelé, depois vamos entender como que a quimioterapia atua e por que a gente não tem uma cura ainda. Então vamos lá, já deixa o like, curte, comenta, compartilha e vamos ao vídeo. Segundo informações da ESPN, o médico que cuida do atacante confirmou o quadro de anasarca, uma síndrome edemigêmica que causa inchaço generalizado. Além disso, o atleta de 82 anos apresenta uma insuficiência cardíaca descompensada. Outra complicação é que a quimioterapia que Pelé tem sido submetido nos últimos meses não estaria mais dando resposta aos tumores espalhados pelo corpo do futebolista. Segundo informações da mídia, em setembro de 2021, Pelé foi diagnosticado com câncer de cólon. Passou por cirurgia para retirada do tumor, passou por sessões de quimioterapia, mas recentemente essa quimioterapia não estaria mais funcionando, por isso ele foi internado no hospital por conta da quimioterapia não funcionar e de outros problemas também que ele estava sofrendo de saúde, e hoje ele estaria internado sob cuidados paliativos. Eu acho sempre esse tipo de notícia muito triste, mas eu acho que vale a nossa reflexão como cientistas para tentar entender por que a ciência ainda não encontrou uma cura para o câncer e como, de fato, a quimioterapia funciona no nosso corpo e por que ela deixa de funcionar em algum momento. Por que ela funciona um pouquinho e depois não funciona mais. De acordo com o Centro de Oncologia e Radioterapia de Londrina, o que chamamos de câncer, na verdade, é uma série de doenças que tem um fator em comum, que é um tumor maligno. Para muitas dessas patologias, temos uma cura. Para outras, não temos uma cura. Cada tumor maligno tem as características do órgão que iniciou esse tumor. Além disso, a doença em uma pessoa pode se desenvolver completamente diferente da doença em outra pessoa. Em alguns casos, podemos detectar rapidamente em um exame. Em outros casos, não. Por isso é tão difícil resolver esse mistério que os cientistas vêm tentando há anos. Um dos maiores mistérios dessa doença é como as células se desenvolvem no nosso corpo. Enquanto as células saudáveis de um órgão se desenvolvem apenas naquele órgão, as células cancerígenas podem se espalhar pelo corpo inteiro, que é o que chamamos de metástase. Então essa é uma grande dúvida. Por que essas células saudáveis só se desenvolvem nesse órgão, enquanto as cancerígenas podem se espalhar? Não temos uma resposta. Uma das opções que é muito utilizada para tentar combater o câncer é a quimioterapia, mas ela não é a única possibilidade. A quimioterapia é um tipo de tratamento contra o câncer que utiliza um ou mais medicamentos. E ela pode ser utilizada com a intenção de tentar erradicar o câncer, de apenas prolongar a vida do paciente ou também reduzir o câncer. Existem diferentes objetivos. Agora, uma pergunta interessante é o que de fato a quimioterapia está fazendo no nosso corpo, como ela está agindo no nosso corpo e por que em alguns casos a gente vai perder o cabelo ou vai perder unhas. Vamos entender agora. Mas antes de entendermos mais sobre esse assunto, vamos dar uma salva de palmas para nossa parceira aqui no Física e Afins, Insider Store. Vocês aí estão pensando nos presentes de final de ano, talvez nas vestimentas para utilizar na praia, verãozinho, e por isso a Insider é uma ótima opção. Inclusive, estamos com o cupom Física e Afins 15 para 15% de desconto neste mês de dezembro. Vocês podem adquirir qualquer peça da Insider no Brasil
ou fora do Brasil, através do insiderstore.com.br ou insider.close. Além disso, as roupas da Insider são todas tecnológicas e vão te ajudar neste verão. Por quê? Tecnologia anti-odor, você pode usar mais de uma vez sem se preocupar com o cheiro de suor. Não precisa passar. Versatilidade, tecidinho leve para esses dias de verãozão. E até que t-shirt não esquenta, mesmo que você utilize a preta ou, como eu, a azul marinho. Mas será que no Japão estamos no verão? Vocês aí no Brasil estão no verão e aqui no Japão estamos no inverno, mas mesmo no inverno estão aqui na praia de Insider. Uhul! Mas mês que vem muito provavelmente também estarei no verão brasileiro e nesse mês de dezembro a Insider está com um super desconto com o cupom FISCAEAFINS15 para 15% de desconto na insiderstore.com.br ou insider.close. Se você mora fora do Brasil assim como eu, também pode comprar Insider! O que a quimioterapia faz é matar as células que estão em processo de divisão para formar duas novas células. Os tecidos do corpo são feitos de bilhões de células individuais. Uma vez que estamos totalmente crescidos, a maioria das células do corpo não se divide e se multiplica muito. Eles só se dividem se precisarem reparar danos. Quando as células se dividem, elas se dividem em duas novas células idênticas. Então, onde havia uma célula, agora há duas. Então, eles se dividem para fazer 4, depois 8 e assim por diante. No câncer, as células continuam se dividindo até que exista uma massa de células, que é o que chamamos de tumor. Como as células cancerígenas se dividem com muito mais frequência do que a maioria das células normais, a quimioterapia tem muito mais probabilidade de matá-las. Algumas drogas matam as células em divisão, danificando a parte do centro de controle da célula, que a faz se dividir. Outras drogas interrompem os processos químicos envolvidos na divisão celular. A quimioterapia vai danificando as células à medida que essas células vão se dividindo. No centro de cada célula viva existe uma bolha escura, chamada núcleo. O núcleo é o centro de controle da célula. Ele contém cromossomos que são compostos de genes. Esses genes devem ser copiados exatamente cada vez que uma célula se divide em duas para formar novas células. A quimioterapia danifica os genes dentro do núcleo das células. Algumas drogas danificam as células no ponto de divisão. Alguns danificam as células enquanto fazem cópias de todos os seus genes antes de se dividirem. A quimioterapia tem muito menos probabilidade de danificar as células que estão em repouso, como a maioria das células normais. Você pode ter uma combinação de diferentes drogas quimioterápicas. Isso incluirá medicamentos que danificam as células em diferentes estágios do processo de divisão celular. Isso significa que há mais chance de matar as células. E a pergunta que fica é: como assim? Não tem tanta chance de danificar células normais? Mas por que, por exemplo, a gente perde o cabelo? Porque a quimioterapia vai nessas células que estão em processo de divisão e ela causa, sim, efeitos colaterais. Algumas células do nosso corpo estão em frequente processo de crescimento e divisão, como o nosso cabelo, a medula óssea, a nossa pele, o revestimento do nosso sistema digestivo que está sempre se renovando, por isso as pessoas em tratamento sentem alguns efeitos colaterais. E aí vem o nosso ponto final, o que é a metástase, que é aquele ponto onde o câncer possivelmente não vai mais ter uma cura, infelizmente. Como eu já expliquei, a ciência ainda não conseguiu descobrir os pormenores do câncer, especialmente porque em cada pessoa o câncer vai atuar de uma forma diferente, uma multiplicação diferente de células, um comportamento diferente. Apesar de todos os avanços que já temos, ainda existem avanços que não são tão bons ou que não estão no pé que nós gostaríamos que estivesse. Eu quero fazer para o futuro alguns vídeos que falem sobre mecânica quântica e alguns tratamentos contra o câncer, como por exemplo próton-terapia. Não sei se vocês já ouviram falar, mas é uma ferramenta que utiliza conceitos da mecânica quântica
para um tratamento medicinal. Se você já ouviu, deixa aqui nos comentários. A metástase é quando células se separam do tumor principal e entram no sistema circulatório ou nos vasos linfáticos. É quando essas células conseguem se desprender e migram livremente para qualquer parte do corpo, podendo se alojar em órgãos e tecidos secundários. De acordo com pesquisas, na maioria dos casos, quando essas células se desprendem e tentam ir para outro órgão, elas morrem no caminho, mas em alguns outros casos elas conseguem sim chegar em outro órgão, se alojar por lá e começar a se multiplicar. De acordo com pesquisas científicas, os órgãos mais comuns para acontecer metástase é fígado, pulmão, ossos e cérebro. De acordo com cientistas, os casos de tumores metastáticos no fígado são 20 vezes mais frequentes em comparação aos quadros de tumores primários no órgão. Mas a explicação é que os órgãos que são mais vascularizados, ou seja, que tem maior fluxo sanguíneo, também são os órgãos mais susceptíveis a receber tumores. É importante falar que a presença da metástase não quer dizer que essa doença não tenha mais um controle. Ela pode sim ter controle. Inclusive, há casos de pacientes com câncer de mama que já têm metástase e estão em tratamento aí há mais de 15 anos, levando uma vida mais ou menos normal. A boa notícia é que atualmente a medicina e a ciência avançaram tanto a ponto de que os cientistas e os médicos começaram a falar na cronificação do câncer. Alguns outros tratamentos para o câncer são a radioterapia e a imunoterapia, além do que já falamos sobre quimioterapia. Se vocês têm interesse em entender mais como que funciona a imunoterapia, radioterapia, o próprio exemplo que eu citei de prótonterapia, deixem aqui nos comentários esses pedidos que eu posso preparar uma sériezinha pro ano que vem, que eu acho que vai ser bem legal sobre esse tipo de assunto. Deixem o like, curte, comenta, compartilha. Eu quero dizer para vocês que o ano está acabando, mas eu estou desejando já boas festas desde agora, bom final de ano, bom Natal, reencontro com a família, se cuidem, se protejam, se vacinem, usem máscara e vamos ter mais alguns vídeos no canal antes do final do ano, vai vir muita coisa legal por aí. Se vocês tiverem conselhos, dicas aí de vídeos pro ano que vem, deixa aqui nos comentários. E não se esqueça, Física e Afins 15 para 15% de desconto em toda insiderstore.com.br ou insider.closing se vocês estiverem fora do Brasil. E pra quem não sabe, estou eu com o meu pacotinho de amor aqui, 7 meses. E já vamos anunciar o nome do pacotinho lá no meu Instagram, Bibi Bylas. Então já segue lá. Beijo, beijo, tchau!